Olá, meu nome é André Selga, eu sou professor, sou diretor aqui da F-Stop Escola de Fotografia. E é um prazer, quero agradecer aqui imensamente o Coletivo Lacuna pelo convite para falar um pouquinho aqui para vocês hoje sobre flash. Bom, sempre que eu ouço um fotógrafo falando sobre flash, ou falando que tem medo do flash, falando que não gosta de usar um flash, eu costumo fazer uma terapia, eu costumo conversar um pouquinho com aquela pessoa para entender. E no final, eu acabo entendendo que não é que ele não gosta de flash, não é que ele não vai precisar usar flash, é que ele não entende como o flash funciona, é que ele tem medo do flash. Porque o flash ele pode ser o melhor amigo do fotógrafo, como também ele pode ser o seu pior inimigo, se você não souber usar. Mas o flash ele é bem simples depois que você entende o conceito. Então é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Se vocês entenderem o conceito do flash, como que você trabalha com ele, vai ser muito simples e muito fácil de você usar. Então se você já é fotógrafo, se você já é experiente, já fotografa, mas tem medo de usar esse acessório aqui, hoje é o dia que você vai perder esse medo, que você definitivamente vai aprender e vai entender como funciona um flash. Legal? Vamos lá. O que é o flash então? O flash ele é uma fonte de luz. É uma fonte de luz contínua? Não, não é. A luz não vai ser projetada diretamente, ela não vai acender e ficar o tempo inteiro acesa. Então ele é uma fonte de luz pontual. O que o flash vai me ajudar? Ele vai me auxiliar, ele vai emitir uma luz quando eu precisar. Ah, André, mas se eu não fotografo à noite então, por exemplo, eu não vou precisar usar flash, né? Porque aí eu fotografo durante o dia e tem luz. E é aí que você se engana, porque a gente usa o flash principalmente durante o dia. Por quê? Durante o dia eu tenho muita o quê? Tenho muita luz, certo? Tenho muito sol. Então se eu tenho muito sol, eu vou ter muito o quê? Quando o sol ele bate em algum lugar, o que eu tenho do outro lado, por exemplo? Eu tenho muita sombra. E o flash, ele vai entrar justamente fazendo o quê? Essa correção de sombra. Então o flash ele é um acessório que a gente vai usar tanto durante o dia quanto durante a noite. Então para mim é um acessório fundamental. Então voltando ao que a gente estava falando, ele é uma fonte de luz pontual. Ou seja, você vai estar lá, quando você precisar dessa luz, você vai acionar o flash, ele vai iluminar a situação, a cena que você está fotografando e ele vai apagar. Então, uma fonte de luz pontual. Não é luz natural, né, porque não é uma luz do sol, mas é uma luz contínua. E o flash, ele é feito para imitar muito essa luz do sol. Então, o balanço de branco dele hoje gira em torno de 5.500 Kelvin, que é o mesmo balanço de branco de um dia ensolarado, tá? Então, ele é feito para simular a luz do dia. Bom, primeira coisa que você precisa saber quando você vai comprar um flash. Qual que é o modelo da sua câmera para ver se ela aceita o flash que você vai comprar. Hoje nós temos alguns flashes no mercado que são flashes paralelos. Por exemplo, tenho aqui na minha mão um flash da marca Canon, que ele vai funcionar com qualquer modelo de câmera Canon. Ah, André, posso pegar esse flash, por exemplo, e utilizar numa câmera da Nikon? Não, você não vai conseguir utilizar. Às vezes você vai conseguir utilizar até no modo manual, já vou explicar para você. Mas por que você não vai conseguir? Porque a pinagem aqui embaixo dele é diferente. Embora o encaixe seja igual, eu consigo encaixar ele numa máquina da Nikon, os pinos de contato aqui, eles são diferentes, tá? Então, primeira coisa, você tem que saber se o flash vai servir na sua câmera. Segunda coisa que é importante você entender. Eu tenho hoje dois modos de utilizar o flash. O modo manual e o modo TTL. TTL significa Through the Lens, traduzindo seria através da lente. Seria um modo automático do flash. Mas não é igual aquele modo automático da câmera que a gente não usa quando a gente é profissional. O modo automático do flash você vai ver que ele é um modo legal que você pode usar também. Já vamos falar sobre ele. Então quando você for comprar um flash, primeiramente você vai saber, esse flash ele é só manual ou ele tem as duas funções, TTL e manual. E como que você vai identificar isso? Simplesmente olhando também embaixo aqui do flash e vendo as pinagens. Se tem apenas um único pino de contato, esse flash ele é só manual. Se ele tiver vários pinos de contato, ele já é tanto manual quanto automático. E eu vou mostrar daqui a pouco no menu, onde você escolhe como você vai usar, se é manual ou se é automático. Eu estou agora com o flash da Yongnuo. A Yongnuo ela é uma marca coreana, é um flash bem legal, é um flash similar que você pode usar. Ele tem tanto para Canon quanto para Nikon e ele geralmente custa 1/3 de um flash, por exemplo, original da Canon.
Então, se você está começando agora na fotografia, está começando agora a comprar seus equipamentos, né? Ou mesmo se você já fotografa há um tempo e não pode investir, por exemplo, num flash ou da Nikon mesmo ou da Canon, você pode investir num flash da Yongnuo, tá? Com certeza ele vai te auxiliar e você vai conseguir fazer as fotos que você quer fazer com ele. Mas o Yongnuo também, como eu falei, ele faz para Canon e para Nikon, só que você tem que saber escolher. Então, também um modelo da Canon, por exemplo, ele não vai funcionar da Nikon e vice-versa. Então, um modo simples de você identificar se esse flash ele é para Canon, é para Nikon, é pela cor aqui do flash, pela cor da inscrição. Se ele está em prata, ele é um flash feito para câmeras Canon. Se ele estiver escrito em dourado, ele é um flash feito para câmeras Nikon, tá? Então, simplesmente olhando aqui pela cor da inscrição, você já sabe se ele é da Canon ou se é da Nikon. E lembrando, apenas um pino vai ser um flash manual. Se tiver aqui mais de um pino, como esse caso aqui, então ele tem as duas funções, tá? Flash manual e flash automático. Legal, André, então eu já entendi que eu tenho que saber o modelo que eu vou escolher, se serve para minha câmera. Tem modelo só manual, tem modelo que é manual e TTL. Mas, André, o que é o modo manual e o que é o modo TTL afinal? Tá? Para que vou servir, para que vou usar esses dois modos? Então vamos lá, para você entender de uma vez por todas agora como funciona cada um dos modos. O modo manual, ele é o modo que quando eu encaixar o flash em cima da minha câmera, ele não vai conversar com a câmera. Não conversa, ele está lá em cima e simplesmente um acessório. O que acontece? Quando eu fizer um disparo, a câmera vai mandar um pulso elétrico para ele e ele vai disparar. Tudo bem? Pode ser que a foto saia estourada, super exposta, pode ser que a foto fique escura, subexposta, ou pode ser que ela fique legal. Eu não vou saber. Por quê? Eu vou ter que configurar. Ele não conversou com a câmera. Ele não conversou. Ah, André, então esse modo é ruim, né? Porque se ele não conversa, toda hora eu vou ter que ficar mexendo nele, né? Sim e não. Ele é um modo legal também de se utilizar, principalmente quando o quê? Quando eu tô com pouca pilha. Por quê? Como ele não troca informação com a câmera, ele economiza muito mais. Ele chega a economizar às vezes 30% a 40% em relação ao modo TTL, que a gente já vai falar sobre ele. Então o modo manual também é um modo interessante de você conhecer. Por quê? Porque se você, por exemplo, né, que eu falei, tiver com pouca bateria, ele vai economizar mais pilha. Mas como que ele funciona então? O modo automático, nós vamos configurar a potência dele. Nós temos 8 potências que você pode escolher. Já vou mostrar para você. 1/1, que é a potência máxima, e 1/128, que é a potência mais fraca dele. Então, quando eu vou fazer uma foto, eu vou lá, escolho a potência que eu quero e disparo. Opa, ficou estourado? Diminuo a potência. Ficou escuro? Aumento a potência. Basicamente é isso. Só que tem um fator muito importante que você tem que levar em consideração quando você fotografa no modo manual, que é o quê? A distância que você está do seu assunto. Se você mudar a distância, você tem que mexer no flash de novo. Então, se eu estou num evento, por exemplo, onde é muito dinâmico, toda hora eu tenho que me movimentar, eu estou mais perto, estou mais próximo de quem eu estou fotografando. O modo TTL pode ser um modo mais interessante para mim. Já se eu estou no mesmo lugar, por exemplo, vou fazer um casamento, né? Aí eu vou fotografar agora aquela cena que os padrinhos, o noivo, o casal está ali na mesa do bolo e os padrinhos vão chegando e vão fotografando. E eu sempre estou na mesma posição, posso usar o modo manual. Por quê? Essa distância que eu estou do meu assunto não vai alterar. Tá? Então, para você, já essa dica é preciosa. Se você usa o modo manual, se você configurou o flash lá e disparou, está perfeito. E se você mudou a distância, ou chegou mais perto, ou se afastou, ou a foto vai sair mais claro, ou ela vai sair mais escura. Então é isso que você tem que entender no modo manual. O flash não vai conversar com a câmera, não vai saber que você alterou essa distância, ele vai disparar a potência que você colocou nele, só que o que vai acontecer? Vai sair ou escuro ou claro. Tudo bem? Então você tem que entender isso aí. Vou mostrar aqui para vocês agora no flash, vou pegar o flash da Yongnuo, vou detalhar o menu aqui atrás e vou mostrar para você no modo manual, então, como que você vai configurar esse flash aqui. Depois a gente vai fazer alguns testes para você entender. Então aqui atrás, eu tenho aqui primeiramente o botão de liga e desliga. Para ligar eu vou ter que manter pressionado aqui alguns segundos e ele vai aparecer aqui para mim já o menu. Esse primeiro botão aqui em cima, que é o Pilot, ele está aqui em azul. O que significa isso? Quando ele ficar aqui em vermelho, quer dizer que ele carregou e você pode disparar. Quando ele estiver em azul, quer dizer que ele está carregando, o capacitor está enchendo, então você não vai conseguir disparar, tá? Então só quando ele estiver no vermelho você vai conseguir disparar. Então esse indicador.
Aqui em cima eu tenho um botãozinho que acende uma luzinha. Se você estiver escuro, por exemplo, quer saber o que está no menu, você aperta esse botão aqui, ele acende por alguns segundos e daqui a pouco ele já vai apagar. E aqui no modo Mode, que seria esse segundo botão, que é o modo importante, que é onde eu vou alterar entre o modo manual e o modo TTL. Então aqui agora, ó, se você observar, ele está no modo M. O que é o M? Modo manual, 1/128. 1/128, como nós falamos, é a potência mais fraca do flash. Como que eu altero agora a minha potência aqui? Eu vou mexer aqui nos meus controles aqui do lado. Então aqui, ó, 1/128. Se eu mexer aqui do lado, ó, tanto faz o lado, eu posso andar 1/64, 1/32, tá vendo? 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, tá vendo? Até chegar a 1/1. Então no modo manual, simplesmente eu vou escolher a potência que eu quero. Lembrando, quanto menor for o número depois da barra, mais forte vai ser o disparo. Tudo bem? Então o que você tem que entender? André, o que é esse 50 aqui em cima? 50, ele é o zoom do flash, é o zoom da cabeça do flash. O flash ele tem um zoom interno. Para que ele tem esse zoom interno? Porque ele pode espalhar mais a luz, por exemplo, se eu estou fotografando um grupo de pessoas, ou ele pode concentrar mais a luz para que essa luz chegue mais longe, por exemplo. Esse zoom, ele costuma ser automático quando eu estou utilizando uma lente. Mesmo no modo manual, por exemplo, quando eu estou utilizando a minha câmera, e se eu estou utilizando uma lente, por exemplo, que tenha variação da distância focal, uma lente que tenha, por exemplo, aqui zoom, quando eu mexer na lente, automaticamente o flash também ele já vai ajustar o zoom, tá? Se tiver no modo automático do zoom. Então, mesmo no modo manual do flash, o zoom ele também funciona de uma forma automática, então ele te ajuda. Ou você também pode simplesmente vir aqui, apertar esse último botãozinho aqui do flash e aí você pode configurar aqui o zoom da forma que você quiser, tá? Você mexe aqui e vai colocando o zoom, tá vendo? Ele apareceu aqui o Mzinho no zoom, significa que ele está no modo manual do zoom. Quando sumir aqui o M, significa que ele está no modo automático do zoom do flash, ok? Então, simples de você trabalhar. Você ligou o flash, aqui você tem essa luzinha de apoio, modo Mode eu escolho. Modo manual, e se eu for apertar Mode, ele vai aparecer aqui, ó, modo ETTL, que seria um modo automático, que a gente já vai falar sobre ele. Apertei novamente, aparecer o modo manual. Modo manual, então, flash não conversa aqui com a nossa câmera. Lembra disso. Você que vai ter que a todo momento configurar aqui a potência, dependendo se você fez o quê? Se você variou principalmente a sua distância. Espero que você tenha entendido então como funciona o modo manual, tá? Ele é bem simples de você usar, lembrando que o grande segredo é a sua distância. E agora no modo TTL, André, o que acontece no modo TTL? Eu também vou ter esses problemas? TTL, como eu falei, significa through the lens, através da lente. O que acontece nesse modo? Quando agora eu estou com o meu flash aqui na minha câmera, quando eu estou com ele aqui, ele agora vai fazer o quê? Ele vai trocar ideia com a minha câmera. Então ele vai ler, ele vai ver a configuração da minha câmera, ele vai ver o que está faltando de luz e automaticamente ele vai ajustar a potência dele na hora do disparo. Então quando eu faço o meio clique, o que o flash faz? Ele já conversa com a câmera, vê todas essas informações e ajusta a luz. Então é um modo muito mais prático de você usar. Mas ele é um modo que gasta muito mais pilha. Como eu falei, às vezes ele gasta 2 ou 3 vezes mais a pilha em relação ao modo manual. Então por isso que é importante você também conhecer o manual. Imagina se você chega num evento e você percebe, por exemplo, que você não trouxe mais de um jogo de pilha. Ou você não sabe se a sua pilha, né, como é que está a carga dela. Você vai ter que trabalhar no modo manual. Porque você vai pelo menos ter a certeza que você vai conseguir aproveitar mais o flash. No modo TTL ele vai gastar muito mais. Mas não são essas só a questão da vantagem também, né? A desvantagem ou vantagem de usar o modo TTL. Como eu falei, é muito mais prático. Se eu estou no evento, por exemplo, onde toda hora está variando a minha distância em relação ao que eu estou fotografando, mais fácil usar o TTL. Por quê? Faço meio clique, disparo. Aponto para o outro lado, faço meio clique. Aponto para o outro lado, faço meio clique, disparo. Então fica muito mais fácil de você trabalhar no modo TTL. Tanto que você vai ver no menu daqui a pouquinho que o modo TTL não tem mais aquela potência. Eu não consigo mais fazer o quê? Não consigo mais regular meia carga, um quarto de carga, carga inteira, não. Ele vai ajustar automaticamente, ok? Só que no modo TTL, eu vou também conseguir ajustar a exposição. Por quê? Você já deve ter percebido, por exemplo,
o pessoal utilizando o flash assim. É uma outra dúvida. André, por que o pessoal utiliza o flash assim para cima? É para não disparar no rosto da pessoa? Né? Para não ficar forte? Sim e não. Mas não é o principal motivo de você utilizar, por exemplo, um flash chamado de flash rebatido. Qual que é a principal função de você utilizar um flash rebatido? Você tem que entender que existem dois tipos de luz que você, fotógrafo, pode usar na sua fotografia. A luz dura e a luz suave. Por exemplo, um dia de sol, que luz que eu tenho? Luz dura ou luz suave? Ah, deve ser uma luz suave. Não, é uma luz muito dura. E o que a luz dura faz em relação à luz suave? A luz dura, ela marca muito mais expressões. Então eu falo que ela deixa a pessoa mais velha. Enquanto uma luz suave, por exemplo, ela faz o quê? Uma limpeza, uma cirurgia plástica na pessoa, deixa a pessoa muito mais jovem. Tá, André, mas tudo bem, mas o que define? Eu olhando para esse flash, como é que eu sei que é uma luz dura ou uma luz suave? O sol, você falou que é uma luz dura, mas por quê? O que define? O que diferencia uma luz dura de uma luz suave? O que diferencia é a fonte que está emitindo a luz em relação ao assunto que está sendo fotografado. Como assim, André? O tamanho. Quanto menor for a fonte de luz, se a fonte de luz ela for menor do que o assunto que eu estou fotografando, ela vai se tornar uma luz dura. Já se essa fonte de luz for uma luz maior do que o assunto que eu estou fotografando, já é uma luz suave. Então, por exemplo, se eu pego esse flash aqui e vou apontar para mim, ele é menor ou ele é maior que, por exemplo, o meu rosto? Ele é menor que o meu rosto. Então, ele está sendo uma luz dura em cima de mim. Já se eu pego esse flash, por exemplo, e aponto uma formiga agora, ele é maior ou menor do que a formiga? Ele é maior que a formiga, então ele já se torna uma luz suave. Ah, André, mas o Sol ele é muito maior que a gente, então ele é uma luz suave, ele é muito maior. Só que como que você enxerga ele lá em cima? Pequenininho, não é? Então a luz do Sol é uma das luzes mais duras que tem para você fotografar. Já, por exemplo, um dia nublado, que tipo de luz que eu tenho? Eu tenho uma das luzes mais lindas para fotografar, que é a luz suave. Por quê? A nuvem, ela se forma como se fosse um softbox. O que um softbox faz? Ele filtra essa luz e ele expande e ele aumenta o tamanho da fonte de luz. Então é como se tivesse uma fonte de luz gigante. Então é a luz mais linda para você fotografar. Mas por que eu estou falando tudo isso para você sobre luz se o nosso assunto de hoje é flash? Porque isso influencia diretamente em você utilizar o flash direto ou você rebater o flash, por exemplo, no teto. Então, quando eu estou utilizando ele diretamente, o que está saindo aqui? Uma fonte de luz pequena, ou seja, uma luz dura. Quando eu utilizo dessa forma agora rebatido, o que acontece agora? O flash, ele dispara, ele viaja, bate no teto, e aí como que ele volta? Ele volta uma luz linda, ele volta uma luz enorme, uma luz suave. Por isso que é muito comum você encontrar fotógrafos fotografando sempre com flash apontado para cima. Ok? Mas qual que é o cuidado que você tem que ter na hora de você apontar um flash para cima? A cor da superfície, a cor do teto que você está fotografando. Então o ideal sempre é que você fotografe o teto branco. Por quê? Se for um teto colorido, por exemplo, ele vai absorver aquela cor e vai incidir no que você está fotografando, no assunto. Então é um teto, por exemplo, de telha de barro, aquela telha vermelha. Ele vai influenciar, vai ficar vermelho a pessoa. Então tome muito cuidado. Quando você sempre for rebater, procure sempre rebater num teto que tem essa superfície branca. Tudo bem? Então isso que você tem que entender. Mas voltando ao assunto aqui de por que ele tem um aumento aqui de potência e de exposição. O meu flash no modo TTL, ele é sempre feito para medir a distância direto da pessoa. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma pessoa aqui, eu apontei e fiz o meio clique. O que acontece? Ele vai medir a distância direto para a pessoa, para calcular a potência que ele vai disparar e vai iluminar. Agora, quando eu estou rebatendo, quando eu estou com o flash para cima, o que vai acontecer? A câmera vai continuar calculando que distância? Essa distância direto da câmera até o assunto. Só que agora o flash não dispara diretamente, agora eu tenho um triângulo. O que acontece? Ele vai, bate em cima e retorna. Então, o que acontece? Naturalmente, que a potência que ele vai disparar para cima seria a potência para iluminar se ele estivesse direto. Só que agora, como eu vou disparar para o teto, ele vai ter uma perca. Ele tem perca. Então, o que naturalmente pode acontecer? A foto ficar escura.
E aí que existe um modo de compensação dessa exposição no modo TTL. Então no modo TTL eu não configuro potência do meu flash. A única coisa que eu configuro é: flash, joga um pouco mais de luz, porque você não está sabendo aqui agora, mas eu estou rebatendo você no teto. Só que como eu estou rebatendo, é natural que vai ficar um pouco escuro, então joga um pouco mais de luz. Então no TTL eu faço isso, eu posso compensar tanto para mais quanto para menos essa exposição. Uma coisa muito importante, o flash não desconfigura o que você fez. Então, por exemplo, se eu configurei aqui mais 2 de exposição, porque eu vou agora rebater e vou fazer uma foto. E na próxima foto eu não vou rebater, por exemplo, e vou jogar direto agora. Se eu não for no flash e tirar aqueles 2 pontos a mais que eu coloquei de exposição, o que vai acontecer agora? Vai estourar. Então você tem que entender isso aí. Tudo bem? Entenda que o flash, ele não desconfigura o que você fez. Se você ligar e desligar, ele vai estar na mesma posição. Então eu já peguei alunos: nossa, professor, eu estou fotografando um moto TTL aqui e ele está estourando, né? Não está dando certo. Aí você vai ver por quê. Ele configurou em algum momento para jogar mais exposição e não desconfigurou, não voltou para o zero. Então o que aconteceu? Ele ficou jogando mais luz e é natural que vai estourar. Então vou mostrar aqui para você agora o nosso flash, como que você configura ele aqui no modo TTL. Bom, o modo manual nós vimos aqui que eu vou mexer aqui no modo Mode e aparecer o modo M. No modo TTL eu vou apertar aqui uma vez, 2 vezes e ele apareceu aqui o modo ETTL. Ah, ô professor, só que no meu flash ele não está ETTL, ele está ITTL. Tem algum problema? Não, gente, aqui TTL é um nome registrado, então geralmente a Canon usa ETTL e geralmente a Nikon usa ITTL, tá? Então não tem problema não, é a mesma coisa. Bom, no modo TTL, o normal que o flash vai ficar é assim, ó, sem nada aqui no visor. O que significa? Que ele não está compensando nenhuma exposição, simplesmente ele está lendo mesmo a distância e está jogando a luz ideal para iluminar o assunto, tá? Não está compensando aqui nem para um lado, nem para mais, nem para menos. Se você precisar e quiser compensar, você vai usar os mesmos controles que você usou no modo manual para aumentar a potência ou diminuir a potência. Então, se eu vier aqui do lado direito, por exemplo, ó, eu estou aumentando em 1/3, 2/3, 3, 1 ponto, eu consigo fazer até 3 pontos, ó, para mais e até 3 pontos também para menos. Então, se em algum momento, por exemplo, o modo TTL está estourando, eu também posso compensar para menos esse flash. Então, gente, é simples, é isso que você precisa entender do modo TTL. Que o modo TTL ele vai gastar mais a pilha do flash. Só tem flash a pilha, André? Não existe flash bateria? Sim, hoje nós já temos alguns flashes mais modernos que eles têm bateria, tá? É um flash até um pouco mais caro. André, e qual que você acha melhor? Qual que você prefere? Olha, depende muito de você, se você é uma pessoa organizada ou não. Por exemplo, se você é uma pessoa que sempre esquece de carregar pilha, né? Aí você vive tendo que comprar pilha na farmácia para poder ir para os eventos de última hora. Você não pode comprar um flash a bateria. Por quê? Imagina se você esquece de carregar aquela bateria, chega no evento, não tem. Não tem como você ir na padaria, na esquina e comprar uma bateria de flash, não vai ter. Então você não vai conseguir utilizar. Então se você é uma pessoa que sempre é organizada, chega, já põe para carregar, né, deixa sempre a bateria carregada, ótimo, vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Agora, se você é essa pessoa desorganizada, né, que sempre esquece, compra pilha, use flash a pilha. Porque numa dor de barriga, você vai ali na padaria, vai na farmácia e compra um joguinho de pilha alcalina e você pode usar, tá? Mas os flashes da bateria são bem interessantes, né, por essa questão de não usar toda hora e ficar substituindo. Eles aguentam mais a carga, às vezes num evento, por exemplo, que você vai ter que trocar 3 vezes o jogo de bateria, às vezes, um jogo de pilha, um flash a bateria ele já sustenta e aguenta um evento inteiro aí. Então é interessante você pensar nisso aí também. Bom, então aqui você compensou para mais 3 ou para menos 3 ou para mais 1, menos 1. Então isso que você tem que entender no modo TTL, tá? É simples, ele vai gastar mais a pilha do flash ou mais a bateria. Não tem problema se você variar a sua distância, porque ele sempre vai compensar. Só que se em algum momento eu resolver rebater esse flash, eu tenho que lembrar que provavelmente, dependendo da altura do teto, pode ser que a luz vai chegar mais fraca. Isso é totalmente normal. Então eu vou ter que compensar para mais, ou se está estourado, compensar para menos. Simples de usar, não tem segredo, gente. Isso que você tem que entender. TTL é mais automático. O manual eu vou ter que toda hora mexer e toda hora configurar.
Vamos ver na prática agora, então, como é que funciona o modo TTL e o modo manual. Vou fazer algumas fotos agora para você entender, dando alguns passos para frente, para trás, mantendo no manual e depois mudando para o TTL, para você entender como que ele já vai ajustando automaticamente a luz no TTL e no manual não. Eu vou ter que mexer nele, eu vou ter que ajustar ali o momento. Ok? Vamos lá. Vou fazer aqui agora para vocês alguns testes utilizando o modo manual e o modo TTL para você entender como que fica aqui na prática. Então eu estou com uma Canon T7, estou com meu flash da Yongnuo. A configuração daqui da câmera não é muito importante, estou utilizando 1/160 de velocidade, 5.6 de abertura, ISO 100, né? Tenho flash, tenho luz, não preciso utilizar ISO. E a potência do meu flash aqui no modo manual está em 1/1. Eu estou utilizando o manual e vou fotografar aqui a minha modelo aqui agora. Vamos ver como é que vai sair em 1/1. Olha só, como vocês puderem ver aqui, a foto totalmente estourada, né? Só tem alguns detalhes aqui da camisa dela. A camisa mesmo desapareceu da foto. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou agora diminuir a potência do flash. Eu vou colocar agora em 1/2, meia carga. Vamos fazer a mesma foto e vamos ver como é que vai ficar aqui agora. Ó, você começa a ver um pouquinho mais de detalhes, já começa a ver o contorno na camiseta, mas mesmo assim ainda está estourado. Eu vou colocar agora em 1/4, ou seja, diminuir mais a potência do flash. Ó, já apareceu um pouco mais. Eu vou colocar em 1/8 só para ver se vai ficar melhor, tá? Em 1/4 ou em 1/8. Então agora estou com 1/8, vamos fotografar. Eu acho que 1/8 ficou mais interessante essa foto, tá vendo? E agora eu vou fazer um outro teste para você entender. Lembra que eu falei que no modo manual a distância era super importante? O que eu fiz? Nessas 4 fotos que eu fiz aqui agora, eu mantive a mesma distância, não me afastei, nem me aproximei, nem me afastei. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou continuar em 1/8, que é a foto que a gente viu que ficou legal, e eu vou me afastar um pouco mais agora e vou fazer a mesma foto. Vamos ver como é que vai sair? Percebeu? Ficou mais escuro. O que eu fiz? Mantive a mesma potência, simplesmente me afastei. Então a luz agora não é mais suficiente porque eu aumentei a minha distância da câmera até o assunto. Continuando agora também 1/8, eu vou fazer o quê? Eu vou me aproximar agora e vou fazer uma outra foto. Vamos ver? Olha só, o que aconteceu agora? Saiu estourado novamente. Porque eu me aproximei e o que eu deveria ter feito? Diminuído mais ainda a potência. Então é isso que você precisa entender no modo manual, tá? Se eu fiz uma configuração para fazer uma foto de uma certa distância, se simplesmente eu variar essa distância, né, ou me aproximar ou me afastar e não mexer no meu flash, o que vai acontecer? Vai ou ficar estourado ou vai ficar escuro. Então é isso que você tem que entender do modo manual. Então sempre você vai ter que mexer. Vamos fazer agora esses mesmos testes utilizando agora o modo TTL. Então eu vou apertar aqui a tecla Mode e vai aparecer o modo TTL. Não estou compensando aqui para lugar nenhum, tá? Ele está no TTL sem nenhuma compensação nem para mais e nem para menos. Então agora, quando eu fizer a foto, ó, perfeito. A exposição está perfeita. Se simplesmente agora eu me afastar, vou me afastar um pouquinho aqui, fizer a mesma foto, ó, a mesma foto, a mesma exposição. Se eu chegar mais perto, vou fazer a mesma foto. Então no modo TTL, o legal é isso, não interessa se eu estou chegando mais perto, se eu estou me afastando, se eu estou mantendo a mesma posição, o flash vai conversar com a câmera nesse momento, ele vai entender agora que a distância variou e o que vai fazer? Ele automaticamente vai ajustar a luz, ou ele vai jogar mais luz ou ele vai jogar menos luz. Então, só que lembrando, você gasta muito mais a pilha do seu flash. Então, gasta às vezes 3, 4 vezes mais a pilha do que utilizando o modo manual. Por isso que é sempre importante você entender os dois modos, né? Vai depender muito da sua pilha, de como tiver aí quando você estiver fotografando. E aí, lembrando também que eu posso fazer o quê? Eu tenho aqui um teto branco, eu posso agora rebater aqui. Você vai perceber que a luz vai mudar. Vou fazer aqui a mesma foto agora, ó. Manter aqui a mesma posição no modo TTL, então vou fazer essa foto direta e depois a mesma foto agora em seguida, ela rebatida. Você vai notar como vai mudar a luz aqui na fotografia. Então olha só. Olha como ficou essa foto agora com um flash direto e eu vou fazer a mesma foto agora simplesmente fazendo o quê? Rebatendo.
Eu não vou compensar agora para mais, porque o meu teto aqui ele é bem baixo, então pode ser que eu não precise compensar. Eu vou fazer essa foto, se precisar a gente compensa um pouquinho, tá? Só para você ver. Então eu vou aqui, tô rebatendo aqui no teto, legal, e vamos fazer a mesma foto. Olha só, o que vocês acharam? Eu coloquei as duas fotos na tela para vocês verem, tá vendo? A primeira foto e a segunda foto. Percebe como a luz muda? Eu achei que ficou um pouquinho escura na segunda foto. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou compensar um ponto a mais aqui no meu flash. Então eu coloquei e mais um aqui no modo TTL. Vamos fazer a mesma foto agora para ver como é que fica. Ah, olha só, olha a iluminação agora dessa foto comparado com a outra foto com flash direto. Percebe as sombras marcadas que eu tenho no fundo da fotografia no modo direto? E olha agora no modo rebatido. Olha só como eu tenho uma luz homogênea, tanto no fundo quanto na frente. Gente, usar o flash rebatido é vida. É a melhor coisa que você, fotógrafo, pode fazer. Use sempre ele rebatido. A sua luz vai ficar incrível. É isso aí. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro como utilizar o modo manual, o modo TTL. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição aí.